Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje eu estou aqui para convidá-los a fazer uma leitura introdutória a uma das cartas de Paulo e que nos parece ser a mais singela. A carta que Paulo escreveu a Filemon ou a Filemon. Esta que é uma carta, um bilhete, como logo veremos, contendo um só capítulo e que muitas vezes passa desapercebida por nós que a lemos sem nos ater à mensagem ou as mensagens ali contidas e que são extremamente edificantes à nossa alma. Eu te convido para juntos fazermos uma breve leitura desta carta e garimparmos juntos algumas de suas riquezas. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever em nosso canal, a compartilhá-lo com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar os estudos, as reflexões, as mensagens aqui veiculados a um grupo cada vez maior de pessoas. Neste canal, no Porções da Bíblia, nós nos propomos a apresentar ou compartilhar, comungar com vocês aquilo que consiste em pensamento cristão, teologia cristã, conhecimento relacionado ao cristianismo, um pouco de filosofia, literatura, cultura geral, que nos permitam dialogar com o cristianismo. Este é um canal que divulga conhecimento, que leva conhecimento e, se você puder, nos ajude a levá-lo cada vez, a compartilhá-lo, a levá-lo a um número cada vez maior de pessoas. Faça a sua inscrição e nos ajude na divulgação. Bem, esta carta que Paulo escreveu a Filemon e que contém um capítulo é um dos textos mais pessoais de Paulo. Ora, Paulo escreveu algumas cartas dirigidas a pessoas, portanto, cartas muito pessoais, como as cartas a Timóteo e Tito, e também a Filemon, sendo que Filemon sequer pode ser considerada uma carta, uma missiva como as demais da autoria de Paulo, devido à sua estrutura, à sua singeleza e à sua economia de discurso ou de palavra. Seria mais apropriado nos referirmos a esta carta como um bilhete. É um bilhete que Paulo escreve a um discípulo seu, alguém que foi conduzido ao Cristo por meio de sua pregação. Filemon, a figura que dá, o personagem que dá o nome a esta carta que, embora seja uma carta sobre a qual pouco nos atenhamos, já rendeu comentários de figuras ilustres, e eu cito duas. Erasmo de Roterdã, o grande humanista holandês do século XVI, e Jerônimo, o primeiro a fazer uma tradução do texto bíblico de seu idioma original para o latim. Erasmo de Roterdã e Jerônimo teceram comentários
ou elogios sugestivos acerca desta carta. Ora, Erasmo de Roterdã, o grande humanista da Renascença, século XVI, sobre esta carta teceu o seguinte encômio, o seguinte elogio: nem Cícero escreveu com tanta elegância. Ao comparar esta carta com os textos do grande jurista, senador, advogado e filósofo romano que viveu no primeiro século a.C., Erasmo de Roterdã vai dizer: nem Cícero escreveu com tanta elegância. Já Jerônimo, acerca desta epístola, dirá: ela serve como elemento decorativo do Evangelho. Vejam, contrastando um comentário ao outro, vemos que enquanto o grande humanista Erasmo de Roterdã se atém ao estilo da carta e ressalta a sua elegância, Jerônimo irá se ater ao sentido, à profundidade teológica do texto. Esses comentários, embora lidos, feitos a partir de perspectivas diferentes do mesmo texto, apenas o enriquece, apenas realçam a sua beleza e a sua grandeza. Um viu a elegância do estilo, o outro viu a profundidade, ou quase que a alegoria do Evangelho ali presente. Esta carta, que leva o nome de Filemon, um dos discípulos de Paulo, que era natural de Colossas, da cidade de Colossas, para onde Paulo também endereçou uma de suas cartas, uma comunidade cristã, onde Paulo esteve presente, dando início ao trabalho que ali haveria de se formar, a comunidade que ali haveria de se formar. Filemon era um dos discípulos de Paulo naquela cidade, na cidade de Colossas ou de Colossos. Homem de posses, homem de certo poder aquisitivo, para o qual Paulo agora se volta fazendo um pedido. E esta carta é um apelo, é um pedido que Paulo vai fazer, não um pedido para si, não um pedido que Paulo fez a Filemon a fim de satisfazer uma necessidade sua, e Paulo, quando escreve a Filemon, se encontrava em condições adversas. Ora, esta carta, este bilhete, foi escrito por Paulo quando ele esteve preso, muito provavelmente na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. O próprio Paulo vai se identificar nesta carta como sendo prisioneiro de Cristo. E prisioneiro aqui não é uma metáfora, não é uma figura. Prisioneiro aqui expressa a condição real na qual Paulo se encontrava quando escreve a Filemon, juntamente com outras cartas, consideradas cartas do cárcere. Ora, ao lado de Filemon, Paulo escreveu outras 3 cartas que são consideradas cartas do cárcere, porque quando as escreveu, Paulo se encontrava preso. São elas as cartas à comunidade de Éfeso, à comunidade de Colossos e à comunidade de Filipos, além da carta ou do bilhete a Filemon. Quando esteve preso em Éfeso, Paulo escreveu 4 de suas epístolas, consideradas epístolas do cárcere, epístolas da prisão. E aqui a Filemon, ele escreve sob as mesmas condições, aprisionado, cerceado
de sua liberdade, se dirige agora a um homem de posses, mas não para pedir que ele, Filemo, lhe disponibilizasse um de seus advogados a fim de amenizar sua condição adversa na qual se encontrava em Éfeso. Ele não pede por si, ele pede por um outro. E que outro? Onésimo, a figura que vai entrar, o homem, a personagem que vai dar ensejo a esta carta escrita por Paulo. Onésimo, sobre o qual pouquíssimas coisas conhecemos. Aliás, Onésimo é mencionado nesta carta e em Colossas. E na carta escrita aos Colossenses. Apenas nessas duas epístolas nós nos deparamos com o nome de Onésimo. Na epístola aos Colossenses e na epístola a Filemon. E quem era este Onésimo? Lendo, discorrendo o teor da carta que Paulo vai escrever a Filemon, ficamos sabendo que Onésimo era um de seus escravos, um escravo fujão, e que muito provavelmente tenha se apropriado indevidamente, tenha furtado alguma coisa pertencente ao seu senhor, pertencente a Filemon. Agora, sua condição jurídica é uma condição extremamente desconfortável, porque além de ser um escravo fujão, Onésimo ainda se encontrava na condição de ladrão. Como se não bastasse ter fugido, ainda o fez devido a um furto realizado na casa de seu senhor Filemon. Portanto, a sua condição era uma condição extremamente delicada diante do direito romano. Ora, ele foge da casa de seu senhor em Colossas e muito provavelmente vai buscar a ajuda de Paulo. Se dirige a Paulo, que se encontrava, repito, encarcerado, a fim de rogar a Paulo que intercedesse diante de Filemon acerca de sua condição, que intercedesse por ele, Onésimo, diante de seu senhor Filemon. Ora, muito provavelmente este foi o motivo que levou Onésimo a se encontrar com Paulo, ao encontrá-lo encarcerado, a fim de lhe rogar este favor, que lhe intercedesse, que intercedesse por ele diante de Filemon. Muito provavelmente Onésimo ouviu dos lábios de Paulo a pregação do evangelho e se convertera também ao Cristo. Ora, Paulo, sensibilizado pela condição de Onésimo, se dispõe a escrever uma carta a Filemon. E ele o faz a partir de um dispositivo presente no direito romano. Ora, o direito romano atenuava, ou pelo menos apelava aos senhores de escravo que amainassem, amenizassem a pena sobre um escravo fujão, se este rogasse por meio de um intercessor, amigo do Senhor, chegado ao Senhor, exprimindo seu arrependimento legítimo
e sincero. Ora, um dispositivo no direito romano dava esta abertura, procurando abrandar a situação entre um senhor, o senhor e o escravo fujão. Se uma outra figura fizesse a intercessão entre ambos, fizesse a intercessão pelo escravo fujão, a fim de restabelecer de forma harmoniosa a sua situação diante do seu senhor. Nós temos inclusive uma referência na literatura clássica, mais precisamente nos escritos de Plínio, o moço, orador, político, jurista, que viveu entre os séculos I e II de nossa era, que chegou a ser governador romano na Bitínia. Ora, nós temos nos escritos de Plínio uma referência a esse dispositivo do direito romano. Ele, Plínio, rogou a Sabianino que perdoasse um escravo, um liberto seu, que lhe procurou, que se prostrou aos seus pés em lágrimas, a fim de que ele, Plínio, moço, intercedesse diante do seu senhor ao seu favor. Ora, nós temos, inclusive, uma referência ao uso desse dispositivo do direito romano na literatura clássica. Ora, Onésimo vai recorrer diante de Paulo para que este use o mesmo dispositivo. E Paulo não se furta em fazê-lo, não se nega a fazê-lo. Escreve uma carta a Filémon e roga para que ele, Filémon, perdoasse Onésimo de suas faltas. Ora, é uma carta que fala sobre perdão, e muito bem disse Jerônimo que ela serve, que ela funciona, opera como um elemento decorativo do Evangelho. É uma carta por meio da qual Paulo roga, busca o perdão de Onésimo, e mais ainda, Paulo se coloca no lugar do devedor Onésimo para que Filémon cobrasse dele, Paulo, e não de Onésimo, a falta que este havia lhe cometido. Ora, se este Onésimo lhe cometeu alguma falta, coloque-a em minha conta, mas não se esqueça que tu, até a tua vida, deves a mim, porque, em outras palavras, foste eu quem te conduziu até o Redentor. Portanto, a mim tens uma dívida, entre aspas, de valor eterno, porque fui eu que te levei até o Redentor. Ora, Paulo aqui intercede por Onésimo, se coloca no lugar, se propõe a pagar a sua dívida, mas deixa bem claro que Filémon tem para com ele, Paulo, uma dívida muito maior. Ora, são temas extremamente caros ao Evangelho. Ora, o próprio Cristo se colocou diante de Deus para ser o nosso intercessor e pagar a dívida que nós tínhamos para com o nosso Criador, para com o nosso Senhor. Ora, tal qual o Cristo, em proporções infinitamente menores, Paulo se coloca agora como um intercessor e como alguém que se predispõe a pagar a dívida de um outro, Onésimo, escravo fujão, escravo ladrão, que merecia
uma dura pena, mas encontrou na figura de Paulo o intercessor que poderia arrancar de seu Senhor o perdão por ele tão almejado, o perdão por ele tão esperado. Ora, Onésimo sai de Éfeso levando consigo este bilhete, levando consigo esta carta, e mais ainda, muito provavelmente levando a carta que Paulo escreveu à comunidade de Colossas, duas cartas, muito provavelmente Onésimo portava de Paulo, uma à comunidade de Colossas, outra ao seu senhor Filemon. Vejam que bela lição a que aprendemos. Ora, uma figura, um escravo fujão, ladrão, agora volta para o seu senhor, trazendo consigo, portando pelo caminho dois textos que haveriam de atravessar os séculos e chegarem até nós. Veja, um escravo e fujão, mas portando consigo palavras de vida eterna, portando consigo o evangelho interpretado, lido, visto na perspectiva do apóstolo Paulo. Uma figura reprovável de atos reprováveis, porque furtou, porque talvez tenha roubado, e agora, após ter se encontrado com o Cristo por meio do apóstolo Paulo, volta para o seu Senhor, portando consigo dois textos que haveriam de se imortalizar, que haveriam de percorrer toda a história vindoura. Olha, um escravo, fujão, ladrão, portando consigo boas novas de salvação, mensagem de salvação, o evangelho visto e interpretado por Paulo. É nesta condição que este homem volta para Filemon. É nessa condição que Onésimo retorna ao seu Senhor. E aqui Paulo vai tocar esse texto, e nós não teremos tempo para discorrer sobre isso, talvez num próximo momento. Paulo vai tocar num dos temas mais sensíveis de seu pensamento e no contexto no qual ele estava inserido, o tema da escravidão, porque Paulo vivia num império cuja escravidão era legítima e legal. Ele mesmo se coloca como intercessor, como um intermediador entre um senhor e seu escravo. Um tema extremamente sensível. E Paulo não vai aqui confrontar a escravidão de forma direta, a partir de um discurso político, jurídico ou até mesmo teológico. Paulo agora vai tocar de forma tangente na consciência de Filemon, a fim de que ele não apenas perdoe a falta que Onésimo lhe fez, mas que o receba na condição de cristão, porque agora, tal qual Filemon, ele também pertence à família do Cristo. Portanto, Filemon deve receber a Onésimo como um cristão. E embora Paulo não toque diretamente no problema da escravidão, fica bastante evidente que ao receber Onésimo como irmão, o tratamento que Filemon deve lhe conferir é um outro tratamento. A relação entre ambos agora deve se dar numa outra dimensão, porque se são irmãos, e se esta irmandade é legítima, não há lugar aqui para que um oprima o outro, para que um se sinta senhor do outro, que
se lhe apresenta, ou que se deveria lhe apresentar, na condição de escravo, na condição de um servo sem qualquer direito. Ora, Filemon agora deve receber Onésimo como irmão, perdoá-lo de sua falta, ou quando muito, tributá-la a Paulo, na conta de Paulo, mas sem se esquecer que sua dívida para com o apóstolo dos gentios é muito maior, porque a ele, Filemon, deve o encontro com o Redentor. Ora, tudo gira em torno de perdão, de dívida, perdão e redenção. O evangelho, de alguma forma, numa perspectiva microcósmica, mas numa perspectiva, está presente nesta bela missiva, nesta bela carta, neste maravilhoso bilhete. Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Nos encontramos aqui numa próxima ocasião, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e divulgá-lo a outros tantos que queiram, juntamente conosco, se alegrar com estes conhecimentos maravilhosos aqui divulgados. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.